Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 34. E olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, e de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé, diante do Filho do Homem. Louvamos a Deus mais uma vez, porque cada oportunidade é uma oportunidade única, uma oportunidade singular, uma oportunidade importantíssima que Deus nos dá para poder nos colocar diante da sua santa presença e da sua santa palavra. Nós falamos na semana passada sobre a volta de Cristo. Mostramos os sinais que Jesus anunciou em Lucas capítulo 21. Jesus falou de uma grande tribulação para o povo judeu. Jesus falou de uma grande perseguição para a igreja daquela geração. E Jesus falou após a perseguição da igreja, após a grande tribulação de Jerusalém, que seria a sua dispersão no ano 70, voltando a ser nação apenas em 14 de maio de 1948, se cumpriria o tempo dos gentios. E quando o tempo dos gentios se cumprisse, Jesus disse que outros sinais, os sinais continuariam a acontecer. Mas o interessante que eu acho é que alguns versículos atrás, em Lucas 21, para a igreja daquela geração, Jesus disse que o fim não seria logo. Mas depois de Jerusalém voltar a ser nação, depois de 1948, os próximos sinais que viriam a acontecer, Jesus já falou diferente. Jesus já disse, em Lucas 21, no verso 27, aliás, no verso 28, ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantar a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. No verso 31 ele diz de novo: assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Agora Jesus já falava para a geração futura. Jesus ele já falava para a geração que de fato estaria aqui para o arrebatamento. Para aquela geração ele falou de perseguição, de tribulação, tanto para Jerusalém, para Israel, para o povo judeu, como para a igreja daquele tempo. E essas tribulações de fato se cumpriram. Mas Jesus disse para ele que ainda não era o fim. E quando Jesus se volta agora para os sinais das últimas horas, dos últimos tempos, para depois que Jerusalém voltou a ser nação, em 1948, ele fala de novos sinais, de novas perseguições, de novas tribulações, mas agora ele fala que o fim já estaria próximo. E nós não falamos ainda como será o arrebatamento, de que forma acontecerá, em que momento acontecerá. Mas nós sabemos apenas que virá mais uma grande tribulação para a igreja, nos tempos que precederão o arrebatamento. Nos últimos momentos da igreja, nas últimas horas, vamos dizer assim, nos últimos dias, nos últimos meses, ou os últimos anos da igreja, aqui na terra virão grandes tribulações, grande perseguição contra a igreja, ao ponto, irmão. Por que a Bíblia fala que será uma grande perseguição? Porque hoje a perseguição contra a igreja está limitada a alguns países. Eu digo a perseguição brutal que mata. Ali na Síria, no Irã, no Iraque, na China, na Coreia do Norte e em alguns países da África, a perseguição de fato é violenta. Só por ser cristão eles são presos, são torturados e muitos são mortos. Mas essa perseguição ela é limitada. Mas quando se levantar, se erguer o domínio do anticristo, do falso Messias, de Apocalipse capítulo 13, então virá uma perseguição global, de proporções mundiais, contra a igreja. A perseguição vai deixar de se limitar a alguns países que é conhecido como a janela 1040, e vai se estender por todo o globo terrestre. Por quê? Porque a igreja de Cristo é a única que não vai aceitar a unificação das religiões. A igreja de Cristo é a única que vai perceber que esse trabalhar de unificação, que esse governo que vai se levantar para unificar a religião, para trazer uma falsa paz, a igreja vai perceber pelas escrituras,
pelas palavras proféticas que ele é o anticristo. E a igreja não vai querer se dobrar diante do governo dele, mas ele vai estar pregando um governo de paz. E muitos vão estar aderindo a esse governo de paz. As religiões, todos vão dizer: rapaz, vamos deixar essa indiferença, vamos nos unir e vamos trabalhar todos juntos, visando o bem da sociedade. É isso que eles vão falar. E vão deixar de lado a genuína mensagem, a verdadeira palavra, como já estão deixando. E a igreja não vai aceitar isso, essa unificação. Só que nós vamos ser tidos como perturbadores, como pessoas que estão tirando a paz de um governo, o único governo no mundo que trouxe a paz, entre aspas, o governo do anticristo. E nós vamos estar aqui, para ele nós vamos estar tirando a paz, porque nós vamos estar confrontando, pregando, protestando, pregando contra o movimento que vai surgir. Então nesse tempo nós vamos ser grandemente perseguidos. Infelizmente, em nós vai ser concedido por Deus ele fazer guerra contra nós e vencer. Está em Apocalipse 13. Mas isso vai ser outro assunto que a gente vai entrar, porque eu quero só adiantar isso para a igreja, que virá um tempo de perseguição e sofrimento para nós. Não esse sofrimentozinho que a gente vive no dia, uma doença, uma enfermidade, um problema financeiro. Eu digo um tempo de sofrimento, tribulação e perseguição por causa do evangelho, por ser cristão. Hoje você pode chegar na rua e dizer: eu sou cristão, eu sou seguidor de Cristo. Mas vai chegar um tempo que a igreja apóstata vai dizer isso, que são cristãos, mas eles vão dizer que são cristãos, mas dobrado diante do sistema do anticristo. Mas com a igreja de Cristo verdadeira vai ser diferente. Vai ser diferente porque nós, além de sermos cristãos, somos protestantes. Não abrimos mão da verdade, defendemos a verdade e lutamos pela verdade. E não nos calamos ao ver as pessoas no erro, nós queremos pregar e anunciar o arrependimento. Então isso não será aceito, e por isso virá perseguição, e vai chegar o tempo que até no Brasil vai ter que morrer aqueles que tirarem a paz e a ordem do novo governo que vai se levantar no mundo. Então, queridos, mas Jesus disse que quando esses sinais começassem a acontecer, não apenas esses que eu estou falando agora dessa perseguição, mas outros, como nós vimos aqui na semana passada, os tsunamis, os maremotos, a expectativa terrível das coisas que sobrevirão ao mundo. Então quando essas coisas começassem a acontecer, nós deveríamos saber que estaria próximo, a nossa redenção estaria próxima à vinda do Senhor. Então, queridos, se alguém falou para mim: pastor Jadel, mas a gente vai ter que esperar a manifestação do anticristo? Sim. A igreja não pode sair daqui sem que antes o anticristo se manifeste. É necessário que o anticristo se manifeste para que depois a igreja seja arrebatada. Isso está em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Ele diz que o arrebatamento de maneira alguma vai acontecer sem que antes aconteça a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então a igreja não pode sair daqui sem que primeiro o anticristo se levante. O irmão falou: mas pastor, então está longe do anticristo se manifestar? Eu disse: de maneira alguma. Tudo o que está acontecendo no mundo hoje, as crises, uma crise financeira que engloba as maiores potências do mundo, e não está só aqui no Brasil. Uma crise financeira que envolve os Estados Unidos, crise financeira que envolve a China, um dos maiores comércios do mundo, dos maiores importadores do mundo. Crise financeira que envolve países exportadores de petróleo, países milionários riquíssimos. Então, crise financeira que atinge as nações, crise moral, sim, mortes, assassinatos, a falta de paz nas cidades. Então nós vemos o cenário todo, irmão. Tudo que nós olhamos em nossa volta, vemos aí a prostituição aumentando cada vez mais, o adultério, a promiscuidade, o pecado desenfreado. E nós vemos a sociedade cada vez mais se tornando mais fria umas com as outras, as pessoas se tornando mais egoístas, avarentos, prepotentes, orgulhosos, soberbos, ingratos, irreverentes, obedientes aos pais e mães, tudo se cumprindo. O que Paulo disse em 1 Timóteo 4, em 2 Timóteo 4 também. As pessoas não querem mais dar ouvido ao evangelho, não querem mais dar ouvido à verdade. Se você chegar numa praça daquela, rasgando um coco no dente, quebrando um coco na cabeça, todo mundo para lhe ouvir. Mas se você chegar numa praça para pregar o evangelho, as pessoas passam, vão de um lado para o outro e não estão nem se importando com o que está acontecendo ali. Se você chegar num lugar e começar a contar piadas, começar a contar gracejos, as pessoas param em sua volta. Você fizer se pintar,
de uma cor, botar uma peruca, começar a fazer careta e contorcionismo, as pessoas param em sua volta para ver, mas se alguém parar para pregar o evangelho, as pessoas não se importam mais. As igrejas que pregam a verdade, elas estão quase vazias. As igrejas que pregam o engano, elas estão lotadas. Isso por quê? Porque as pessoas não querem mais ouvir a verdade. Os bares estão cada vez mais lotados. As meninas de 10, 12 anos, as mulheres estão engravidando cada vez mais cedo, com 10, 12 anos de idade. A juventude está cada vez mais cedo tendo uma vida sexual ativa cada vez mais cedo. 10 anos de idade já tem meninos tendo uma vida sexual ativa. 8 anos de idade já tem meninos tendo uma vida sexual ativa. Então tudo que nós olhamos, irmão, e olhamos para esse cenário atual, a frieza da igreja. Jesus disse em Mateus 24, que viria um tempo de frieza, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. A frieza da igreja, o desânimo das pessoas em estarem nos cultos, a frieza da igreja em ler Bíblia, em orar, em buscar a Deus, em viver para Deus. A frieza, a falta de vontade de estar no meio da obra de Deus, a falta de vontade de se envolver com a obra de Deus. A grande apostasia, as igrejas se desviando cada vez mais para longe do Evangelho. A apostasia cada vez aumentando mais e entrando dentro de igrejas antigas, de igrejas que um dia foram igrejas verdadeiras. Então tudo que nós olhamos em nossa volta, embora pareça uma propaganda, um merchandising, alguma coisa, meu irmão, mas tudo o que está acontecendo em nossa volta aponta que o governo do anticristo está chegando para começar a dominar o mundo. Tudo o que nós estamos vendo hoje são os sinais que Jesus falou, que quando começar a acontecer essas coisas, olhe para cima, porque está perto a redenção de vocês. Que nós estamos vendo acontecer hoje, como nós falamos já várias vezes, esse monitoramento de terremoto, que você sabe toda hora os terremotos que acontecem todo dia, toda hora. Se você chegar em casa hoje, colocar num site de monitoramento sismográfico, você vai ver quantas dezenas de terremotos aconteceram só hoje. Então, irmãos, tudo isso que nós estamos vendo, os megas tsunamis que aconteceram há poucos meses, há poucos anos atrás, que dizimaram cidades inteiras, mataram milhões de pessoas. Os terremotos que não param de acontecer, cada vez piores e cada vez maiores. Enfim, antigamente ninguém nem sabia. Eu tenho 40 anos, tem pessoas aqui com 50, 60. A gente hoje vê na notícia no jornal: opa, passou um asteroide lá em Minas Gerais. Olha lá o brilho lá, uma câmera captou. Opa, caiu um meteoro, caiu um meteoro lá na Rússia, uma câmera viu, todo mundo filmou. Alguns anos atrás a gente não sabia, meu irmão, que cai centenas de meteoros todos os dias na Terra. E poucos deles são filmados, por quê? Porque a maioria cai no mar ou em terrenos onde não há habitação. E nós não sabíamos disso, e isso sempre aconteceu, eu sei, mas o fato de nós estarmos sabendo disso hoje, são os sinais que Jesus disse que ia acontecer. Então, irmão, nós estamos hoje olhando, vivendo e vendo os sinais que Jesus disse que seriam os sinais que nós deveríamos levantar os olhos para cima e nos alegrar, porque esses sinais apontariam e diriam que a vinda dele está próxima. Então, olhando para esse tempo, olhando para esses sinais, igreja, nós chegamos aqui no verso número 34 de Lucas 21, e nós vemos Jesus dizendo para a igreja, que enquanto nós estamos olhando e vendo os sinais, devemos nos alegrar, em saber que a nossa redenção está perto, sim, mas no verso 34 ele dá um conselho para nós, ele diz: olhai por vós mesmos. Olhai por vós mesmos, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Então Jesus agora, irmão, ele para o sermão escatológico, ele para de falar dos sinais, ele para de falar dos acontecimentos, sim, porque ele já disse os sinais, já disse os acontecimentos. Agora ele volta uma palavra direta para os seus discípulos, dizendo: olha, eu já mostrei os sinais, eu já disse o que ia acontecer, estou falando antes de acontecer, mas vocês agora devem ter cuidado, cada um de vocês, consigo mesmo.
para que o teu coração não se embriague com os cuidados da vida, não se torne ansioso, não se torne cheio dos cuidados do mundo, não se sobrecarregue. E aqui eu quero fazer essa pergunta a você, meu irmão: você está tendo cuidado de você mesmo? Eu acho que pelo fato de nós sermos uma igreja protestante e reformada, a gente está muito preocupado em apontar o pecado dos outros. Eu acho que pelo fato de nós sermos uma igreja protestante e reformada, a gente está encontrando muito defeito em muita coisa, em muita gente. Então acho que a gente está acabando de esquecendo de olhar para nós. Preste atenção quanto você se preocupa com a vida dos outros. Preste atenção quanto você fala deste, daquele, aponta este, aquele, que faz isso, faz aquilo. Olhe para você, meu irmão. O quanto você não tem amor, o quanto você é frio, o quanto você é seco, o quanto você... Sim, olhe para você. Olhe. Jesus disse agora: olhe por vós, para que não aconteça que o teu coração se carregue de glutonaria, de embriaguez dos cuidados da vida. Talvez você está sobrecarregado aí, meu irmão, de embriaguez dos cuidados da vida, de glutonarias. Talvez você seja aquela pessoa que ama o mundo, que está dentro do mundo toda hora, que ama ostentar, que ama as coisas do mundo, que vive, tua vida gira em torno disso. Então, meu irmão, eu lhe digo que você está muito preocupado com os outros e está esquecendo de cuidar de você. E tenha cuidado, porque de repente você está tão preocupado com os outros e repreendendo os outros, e os outros talvez estejam se consertando e se arrependendo, e você continua achando que está perto de Deus, mais longe. E de repente o arrebatamento acontece, aquele que você tanto apontou acabou se arrependendo e se preparou, e você talvez fique. Então nós temos que ter cuidado. E eu pergunto: você está tendo esse cuidado, meu irmão? No seu dia a dia, no seu cotidiano, você está tendo este cuidado? Você está tendo este cuidado com a sua conduta, com o seu comportamento, com as suas palavras, com as suas atitudes, com as suas ações, com as suas obras? Como é que você está tratando as pessoas? Como é que você se relaciona com as pessoas? Como é que você está lá dentro do seu trabalho, dentro dos seus negócios, dentro do seu emprego, dentro do seu empreendimento? Eu digo, meu irmão, que muitos de nós estamos dormindo, muitos de nós não estamos preparados para a vida de Cristo, embora somos fervorosos em protestar, mas muitos de nós estamos despreparados para a vinda do Senhor. Eu fui agora esses dias fazendo aí um negócio aí, uns folhetos para a igreja, e um irmão lá dos folhetos deu R$100, eu paguei aí os R$100, me deu um recibo, isso aqui é da igreja, e falou para mim: pastor, já aconteceu uma situação aqui outro dia. Eu disse: o que é que foi? Um pastor meu conhecido pediu aqui para me fazer uns crachá, estava vendo lá um congresso na igreja dele, muitos crachá, deu R$450. Ele chorou, até que eu derrubei para 450. E quando eu derrubei para 450, aí ele pediu: olha, faz um recibo para mim de 650. O pastor gastou 450 e pediu um recibo de 650. E o irmão disse, ele além de ter, é como o cearense fala, né, que não é palavrão, ele além de ter me lascado, pedindo para me derrubar o preço, ainda foi lascar os outros ainda. Porque ele só ia me pagar 450 e dos outros lá ele ia pegar 650. E olha que esse pastor tem dinheiro. Aí isso me leva, meu irmão, a pensar o quê? Será que não tem de nós aqui também fazendo a mesma coisa? Porque o pastor errou e pediu 650, é claro, ele estava sendo corrupto. Mas o irmão também errou em dar para ele a nota. Era para o irmão ter dito: pastor, me perdoe, mas eu não trabalho dessa forma. Não tem problema, se o senhor não quiser mais fazer comigo, procure outro, mas dessa forma eu não trabalho. Ele poderia ter perdido o cliente, poderia ter tido prejuízo, mas ele poderia ter ficado na presença de Deus. E o pior,
Ele veio me contar o assunto como se a culpa fosse só do pastor. E não percebeu a culpa dele em ter dado a nota adulterada. Ou seja, ele também foi corrupto, tanto quanto quem pediu a nota adulterada. E eu pergunto, meu irmão, será que não tem também pessoas em nosso meio fazendo a mesma coisa? Será que também não tem gente no nosso meio também sendo desonesto, ouvindo essa palavra protestante, crente, fervoroso? Então, irmão, o texto diz, o que é que eu estou querendo passar para vocês? Estou querendo passar para vocês, sim, nós temos que ser cristãos, sim, temos que ser protestantes nessa geração corrompida, sim, mas acima disso, de tudo, temos que ser fiel a Deus. O apóstolo Paulo, muitas vezes pregando, ele diz, sabe o quê? Eu combato contra o meu próprio corpo, esmurrando a mim mesmo, reduzindo-me a nada, para que eu pregando aos outros, depois eu não venha a ser desqualificado. O santo apóstolo Paulo, o homem que mais fez missões naquela geração. Paulo pregou em todo o território do Império Romano, Espanha, Itália, na Ásia, na Turquia, em todo o território que o Império Romano, o maior império que já se levantou em toda a história do mundo, o maior Império Romano. Paulo pregou em todos os termos do Império Romano. E aquele homem foi um instrumento de Deus, irmão. Ele sofreu pelo Evangelho, ele apanhou pelo Evangelho, foi chicoteado pelo Evangelho, ele passou fome por amor ao Evangelho, foi perseguido por amor ao Evangelho, perdeu amigos por amor ao Evangelho, perdeu o status que ele tinha, perdeu os relacionamentos que ele tinha, o conforto que ele tinha por amor ao Evangelho, dedicou a sua vida a pregar o Evangelho e ganhar almas. E agora esse homem está preocupado, dizendo que está lutando contra o seu próprio corpo, para que ele não venha ser desqualificado. E depois de ter ganhado tantas almas, de ter anunciado tanto o Evangelho, aqui, irmão, ó, tem cadeira bem aqui na frente, tem? Fica à vontade aqui, ó. Depois de ter pregado tanto o Evangelho, ter ganhado tantas almas, ter resgatado tantas vidas, agora aquele homem está preocupado se ele vai ser aprovado por Deus. E há essa preocupação em você, irmão? Às vezes eu estou orando, eu digo, Senhor, eu me preocupo. O Senhor viu, a igreja não está preparada. Não obstante a gente tenha tentado tanto. Não obstante a gente esteja tentando tanto preparar a igreja. Mas eu me preocupo em que a igreja não esteja preparada. Porque eu tenho uma absoluta certeza, meu irmão, que talvez não a maioria, mas alguns de vocês ouvem essa palavra, aprendem essa palavra, mas não fazem o menor caso dessa palavra. Continuam as mesmas pessoas lá fora no mundo, talvez na igreja demonstre uma aparência boazinha de santidade de alguém regrada, mas talvez lá fora a sua boca é suja, você é uma pessoa que fala palavrão, que xinga, que se corrompe, que se vende. Talvez a vida de alguns irmãos seja mais suja do que a vida de alguns que estão no mundo. Eu estou pregando isso hoje exatamente para você se sentir repreendido. Se sentir repreendido. Eu nem gosto muito quando alguém vem abrir muito a sua particularidade para mim, embora eu sou o pastor e tenho que ouvir. Mas não gosto por quê? Porque as nossas pregações sempre são pregações que Deus revela muito o íntimo das pessoas, o pecado, a vida errada das pessoas. Deus revela muito nas nossas pregações, sempre nas pregações Deus revela as coisas, algumas coisas que algumas pessoas estão fazendo em oculto e errado. Então eu nem gosto muito das pessoas virem falar para mim. Por quê? Porque aí quando eu vou pregar e tocar naquele assunto, o cara vai dizer, o quê? O pastor está falando só porque eu falei para ele. E não é. Porque se você falar para mim, eu vou lhe dizer na hora, olhando no seu rosto, porque é minha obrigação fazer isso. Eu não vou deixar para falar aqui no púlpito com você. Quando você falar para mim, eu vou ter que falar com você na mesma hora. Vou ter que repreender na mesma hora, lhe corrigir na mesma hora pela palavra de Deus.
No púlpito talvez eu vá trazer o seu exemplo para poder colocar para outros, talvez tenha outros aqui no mesmo erro. Mas enfim, o texto, irmãos, o texto fala para nós hoje, para nós termos cuidado, para que o nosso coração não se sobrecarregue de glutonaria, as diversões, as brincadeiras, que não se sobrecarregue dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Ele diz no verso 35, por quê? Porque virá como um laço. Um laço quer dizer como algo, uma armadilha, como algo que está preparado e escondido. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam sobre a face da terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando. Primeiro o Senhor disse que nós temos que ter cuidado com nós, da nossa vida, nossa conduta, nosso comportamento. Depois ele explica por quê. Porque esse dia, o dia do Senhor, o dia da vinda do Senhor, o dia da ira do Senhor, o dia do julgamento do Senhor vai vir como um laço sobre todo mundo que habita na terra. Ninguém vai escapar disso. Então nós temos que ter cuidado e vigiar em todo o tempo orando. Para que, verso 36, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Nós vamos evitar o julgamento, a condenação, a ira de Deus, se nós vigiarmos, porque virá sobre todos que habitam na terra. Mas se nós estivermos vigiando e orando em todo o tempo, então nós faremos parte do arrebatamento. E o arrebatamento vai acontecer exatamente para quê? No meio de uma tribulação grande virá sobre a igreja. O arrebatamento acontecerá. E o arrebatamento acontecerá. E quando o arrebatamento acontecer, agora Deus se volta com o cálice da sua ira sobre a humanidade. Agora não tem mais jeito para os que ficou. E eu preguei sexta-feira uma pregação inteira só para explicar para o pessoal que ouve na rádio que não vai ter segunda chance depois do arrebatamento. Não vai ter. Nós estivemos lá explicando versículo por versículo. Todo mundo que diz vai ter segunda chance não usa versículos. Usa versículos tentando forçar o versículo. Tem versículo claro mostrando que não vai ter segunda chance para quem? Para depois do arrebatamento. Então, para que nós possamos participar do arrebatamento, quer nós estejamos vivos na vida do Senhor, ou quer nós estejamos mortos, porém ressuscitaremos para subir com o Senhor, na ressurreição do justo, que é a primeira ressurreição, nós precisamos estar vigiando e orando em todo o tempo. E isso eu lhe digo, meu irmão, que é uma coisa que a maioria de nós está fazendo pouco, é vigiar e orar. E olha que eu já preguei, já incentivei vocês a orar muitas vezes, mas infelizmente para a maioria não funcionou. Não funcionou. Continua sem vida de oração. Deus cobra da igreja uma vida de oração. Jesus cobrou várias vezes. Vigiai e orai, orando, vigiai, pois em todo o tempo orando. Jesus cobra isso para que a igreja esteja preparada para o arrebatamento. A igreja tem que estar vigiando e orando. Se você não tiver uma vida de oração, não tem como você estar vigiando. E se você não estiver vigiando, você vai estar displicente. Você não vai estar preparado para a vinda do Senhor. Eu sei o quanto a luta é grande para manter uma vida de oração assídua, contínua, fervorosa, diariamente, sem interromper. Sei que é um grande combate, uma grande luta. Mas nós não vencemos luta direto na nossa vida. O camarada quer ir para qualquer lugar, ele vence a luta e vai. Quer ir um passeio, ele vence a luta e vai. Quer ir para a praia, surge qualquer coisinha, ele resolve ali e vai.
quer ir passear no shopping, ele surge um problema, uma coisa, ele resolve, vence a luta e vai. E para orar, se vai para um jogo de futebol, o cara vem, vai, luta ali, ou surgiu um problema, ele vence a luta e vai. Para assistir a televisão, um filme, uma coisa, e surge um problema para tentar impedir da Silvia, ele vence a luta e vai. E para orar, qualquer detalhezinho que surge, pronto, eu não vou orar por isso. Parece que já procura uma coisa para acontecer só para não ir orar. Isso não está lhe trazendo proveito nenhum, meu irmão. Isso só está lhe esvaziando de Deus. Olha para a sua vida. Olha para o tempo que você orava, como é que você era? Você era fervoroso. Você sentia-se cheio do Espírito Santo. Você sentia a alegria de Deus. Você sentia desejo da volta de Cristo. Sentia amor pela igreja, amor pelos irmãos. Sentia desejo de ler a palavra. Tinha vontade de evangelizar, de fazer a obra de Deus. Resistia às tentações quando surgia. Agora olha para ti hoje, senhora. Olha para você hoje, senhora. Essa pessoa estressada, grossa, ignorante, explosiva, sem controle, sem domínio próprio. Essa pessoa entregue aos prazeres, aos deleites, aos entretenimentos, que gasta horas e horas com entretenimento e nem vê o tempo passar. Tão carnal você se tornou pela falta da oração. Então olha como isso está prejudicando você. Então Jesus disse, irmãos, Jesus deu os sinais do arrebatamento, disse para aquela geração que não seria para eles, disse para a geração depois de Israel se tornar Estado de novo, 1948, que é quando terminaria o tempo dos gentios, no versículo 24. E Jesus mostrou os sinais para a igreja, os sinais depois de 1948, depois de Israel se tornar nação, depois do tempo dos gentios se completar. Jesus mostrou os sinais. Jesus profetizou, revelou tudo que ia acontecer, e agora Jesus disse para a igreja ter cuidado, vigiar e orar, e a igreja simplesmente não quer ter cuidado, não quer vigiar e não quer orar, e você acha que vai ser arrebatado só porque faz parte da igreja Missão de Fé. Não foi a única igreja que eu por enquanto encontrei pregando a verdade aqui em Fortaleza. Você acha que vai ser arrebatado só porque faz parte dessa igreja? Meu filho, eu quero lhe dizer que nem você nem eu, se nós não estiver vigiando e atento, nenhum de nós. Nós não vamos ser arrebatados só porque fazemos parte desta ou daquela igreja. Nós vamos ser arrebatados se nós estivermos sendo fiéis a Deus, vigilantes e orando, esperando a vinda do Senhor. Então Jesus, nós temos que ter, e por isso Jesus diz, nós temos que ter cuidado, para não se corregar dos cuidados do mundo, é o que mais tem tirado a atenção dos irmãos. A glutonaria talvez você não tenha, a embriaguez talvez não. Mas os cuidados do mundo talvez seja o que mais tem consumido a sua vida. Eu acho bonito quando eu vejo um crente que trabalha, que tem o seu trabalho, trabalha 8 horas por dia, mas ainda tem um tempo para orar. Eu acho lindo isso. Ao passo que tem outros que não, que trabalha, tem o seu trabalho, mas o resto dos momentos que tem de folga, não. Tira para navegar na internet ou inventar qualquer brincadeirinha ou entretenimento, mas não quer saber nada de orar ou de buscar Deus. Então, querido, entenda essa palavra essa noite. O Senhor está dizendo, nós temos que vigiar todo o tempo orando. Nós temos que vigiar em todo o tempo orando. Eu quero que você, irmãos, se desperte hoje a ser um crente vigilante. O que é um vigilante, pastor? Irmão, você passa num condomínio desses aí, tem uma guarita, e lá em cima tem um vigilante. Aquele vigilante está ali atento. Ele está observando o que acontece, os carros que entram para abrir o portão, os carros que saem para fechar o portão. Ele está atento às pessoas que passam na calçada, que chegam ali perto do portão. Pode ser um ladrão, pode ser um assaltante, pode ser alguém armado. Ele está atento. Esses profissionais que trabalham com carro forte, quando o carro forte encosta em determinado lugar, um entra para fazer o movimento financeiro, outro fica numa ponta da calçada virado de um lado, outro fica na ponta da outra calçada virado para o outro lado,
enquanto o outro está lá abrindo o caixa eletrônico, colocando o dinheiro, e o outro está lá ainda próximo dele, ainda com a arma. São 4 homens ali, totalmente atentos a qualquer movimento estranho, totalmente vigilantes para qualquer coisa que possa vir a acontecer. Eles já estão preparados para reagir. Isso é ser vigilante. E para a igreja, o que quer dizer ser vigilante, pastor? Ser vigilante, meu irmão, o perigo para esses policiais, para esses profissionais de segurança, são bandidos querer matar eles e levar o dinheiro. O perigo para aqueles guardas da guarita é alguém querer matar ele para levar a arma dele. E para nós o perigo é o pecado. O pecado. É para isso que nós temos que estar vigilantes. Para o pecado. O que é o pecado? Desonestidade, mentira, furto, roubo, adultério, fornicação, a lascívia. A lascívia é o quê? É tanta mulher que se veste exalando as partes sensuais, como o homem que está ali, fitado, desejando. É nisso que nós temos que estar vigilantes, em relação ao pecado. E nós temos que estar vigilantes em todo o tempo e orando. E além de estarmos vigilantes, nós temos que estar orando, ou seja, dedicar-se tempo de qualidade com Deus em oração. Buscar a Deus em verdade, com sinceridade, e como alguém que entra numa batalha todo dia, como alguém que vai para uma guerra todo dia, está ali de joelhos, prostrado, dê no que dê, esteja animado, esteja desanimado, esteja triste, esteja alegre, esteja com dinheiro no bolso, esteja sem dinheiro, esteja cansado, não esteja cansado, mas está ali de joelhos dobrados, buscando a Deus. Isso é a oração que Jesus fala que nós temos que ter. E nós precisamos, irmão, despertar isso em nós o quanto antes. Eu quero que vocês leiam comigo Lucas 12. Lucas 12, 35. Jesus ele fala: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, e sejam vós semelhante aos homens que esperam o seu Senhor quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater logo possa abrir-lhes. Bem-aventurado aqueles servos são os Bem-aventurado aqueles servos quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, chegando-se os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estáis vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora em que não imaginais. Amém. Então Jesus aqui, irmão, ele faz uma ilustração sobre a vigilância. Jesus está falando sobre a sua vinda, sobre o seu retorno. E Jesus diz: nós temos que ser como aqueles homens, aqueles empregados, aqueles servos, que o patrão saiu de casa, que o patrão, o Senhor é Jesus, que o patrão, o Senhor saiu de casa, e não avisou que hora ia voltar, se ia voltar meio-dia, meia-noite, 6 da manhã, não sei que hora de madrugada. E o servo, sem saber que o Senhor, a que hora o Senhor ia voltar, ele ficou preocupado, porque sabia que o Senhor era exigente. E quando ele batesse na porta, ele queria logo que a porta fosse aberta. Ele tinha servo para isso. Ele não queria bater 2 vezes ou 3 vezes, ele queria bater na porta e encontrar logo a porta aberta. Então aquele servo cuidadoso, temeroso do seu Senhor, com o temor do seu Senhor, com respeito, com reverência, não com medo, mas um temor, com respeito e reverência do seu Senhor, que ia chegar, não sabia que hora. Ele cingiu os seus lombos, ou seja, preparava-se, se arrumava.
Quando fala de cingir os lombos, meu irmão, me lembro da linguagem figurativa que usa o livro do Apocalipse. Quando ele fala em Apocalipse capítulo 16, guardar as suas vestes, não andar nu, que algumas pessoas levam isso para o sentido literal. Então quer dizer que para mim ser salvo, basta eu vestir uma roupa comprida, pronto, eu posso estar com o seu coração cheio de mácula, cheio de ódio, de rancor, mas eu estou com a roupa comprida, pronto, eu vou ser salvo. Ele está falando isso, irmão. Claro que nós temos falado aqui sobre santidade na roupa também. Mas meu filho, uma aparência apenas um corpo coberto e não tiver transformação no coração, a pessoa vai condenada do mesmo jeito. Quando Jesus fala vestir as suas vestes, cingir os seus lombos, é vestir as vestes, irmão. Quando ele fala de vestes, no Apocalipse ele fala de santidade. Que o homem que se veste para que não sejam vistas as suas vergonhas, a sua nudez. Ou seja, se eu ando em santidade, é uma roupa que me cobre. As pessoas não vão ver a minha carnalidade, o meu lado, a minha imoralidade, o homem pervertido. Porque agora eu estou vestido de santidade. Mas se eu andar na carne, na imoralidade, na perversão, no pecado, na lascívia, na prostituição, todo mundo vai olhar e vai ver minhas vergonhas, a minha nudez. Então Jesus diz: cinge os vossos lombos, se revista de santidade. Se revista de santidade, de obediência ao Evangelho, à palavra de Deus, de submissão, de sujeição à sã doutrina. Se revista disso. E acenda as vossas candeias. Aí aquele homem pegava: meu senhor, não sei que hora vai voltar. Ele é exigente, ele não quer bater duas vezes, e eu tenho temor e honra e respeito ao meu senhor. Então ele botava, vestia os seus lombos, pegava a sua candeia, ficava lá no pé da porta. Meio-dia, 6 da manhã, meia-noite, de madrugada, estava lá cansado, mas estava. E quando o senhor batia, Jesus disse que bem-aventurado é o servo quando o senhor vier, e quando o senhor bater, logo a porta possa se abrir. Bem-aventurado o servo quando o senhor vier e ele estiver vigiando. Se ele vier, ele diz que ele se cingirá, fará ele se assentar à mesa e chegando os servirá. Ele diz que Jesus mesmo irá nos servir. As bodas do cordeiro, o encontro da noiva com o noivo, o próprio Jesus estará lá nos recebendo e nos servindo como um anfitrião. Mas se nós quisermos nos encontrar com o nosso mestre, ser recebido nas bodas do cordeiro, participar do grande banquete, nós temos que cingir nossos lombos e acender nossas candeias, estar com a nossa vida no altar, na presença de Deus, a lâmpada acesa, o Espírito Santo aceso em nós, na presença, na obediência, no temor do Senhor. Isso é estar pronto quando o Senhor vier. E isso é abrir a porta quando o Senhor vier arrebatar a igreja. Ele diz: se vier na segunda vigília, na terceira vigília, e achar vigiando, bem-aventurado são os tais servos. Ou seja, o Senhor disse que ele poderia voltar, e quando ele chegasse, um servo que vigia, é claro que ele cansa. É claro que ele se cansa, é claro que ele se esgota, é claro que ele fica abatido, é claro que ele se angustia. E essa angústia, essas tristezas do estar vigiando, isso nos torna cada vez mais desejoso que o noivo venha logo. Quando alguém está vigilante, sofrendo pela vinda de Cristo, padecendo pela vinda de Cristo, se angustiando, se entristecendo, passando aflições, necessidade por sua fidelidade a Cristo, esperando na vinda de Cristo, ele somente deseja que Cristo venha logo. Aquele homem que estava lá com a lâmpada acesa, meio-dia, tomara que meu Senhor venha logo. Meia-noite, tomara que meu Senhor venha logo. De madrugada estava lá bambeando, tomara que meu Senhor venha logo. Assim deve ser a igreja. Está vigiando o Senhor e desejando que Ele venha logo. Está esperando atento, mesmo cansado, mesmo sendo perseguido, mesmo sendo mal interpretados, mal entendido, mas temos que estar vigilantes, esperando o Senhor chegar das bodas. Nós só seremos bem-aventurados na vinda de Jesus, irmãos, se nós estivermos vigiando. Escute o que eu estou lhe dizendo, porque no dia que aconteceu o arrebatamento e você ficar, você vai saber que foi advertido. E eu não quero que você fique, eu não quero.
Mas ele diz que nós devemos estar percebido, porque virá o Filho do Homem a hora que nós não imaginamos. Jesus virá na hora que ninguém imagina, numa hora que nós não fazemos ideia. Ele diz que os tempos nós ia conhecer, é chegado o tempo da vinda dele, pelos sinais, mas a hora, nem o Filho, nem os anjos, somente o Pai. A hora só Ele, só Deus o Pai. Então ele disse que nós temos que vigiar. Então, irmão, porque ele virá numa hora que nós não imaginamos. Então o que eu quero convidá-los essa noite, a que você possa, como Jesus disse à igreja de Éfeso, lá na carta do Apocalipse: lembra de onde tu caiu? Onde foi que você caiu? Se arrepende e volta a praticar as primeiras obras. Primeiras obras, aquelas obras de quem nasceu de novo, aquele fervor, aquela alegria, aquela perseverança, aquele temor. Lembra de onde tu caiu. Abandona o teu pecado, se arrepende, se conserta com Deus. Seja um cristão verdadeiro, não apenas um religioso denominacional que defende uma placa de uma igreja, mas um cristão verdadeiro, que vive para a glória de Deus. Que ele esteja sozinho, trancado no quarto, ele está lá para a glória de Deus. Que ele esteja no meio da igreja, ele está lá para a glória de Deus. Que ele esteja em qualquer lugar, de conhecidos ou desconhecidos, ele está ali para a glória de Deus. Sejamos vigilantes, irmão. Façamos uma reforma em nossas vidas. Eu estava pregando sobre reforma, falando sobre reforma outro dia. Eu acho que esse negócio de reforma parece que foi moda. Tem gente querendo entrar no meio, aí vamos fazer reforma, a igreja está muito aposta, reforma para aqui, reforma para acolá, sem terem sentido angústia pela apostasia que está aí, sem terem sentido tristeza por tudo que está acontecendo, sem terem antes chorado, gemido, pranteado, apenas não, vamos reformar, vamos protestar. Isso não é uma brincadeira, meu irmão. Isso não é uma diversão. Trabalhar pelo Evangelho e para o Evangelho vai trazer dor, sofrimento. Nós pregamos isso aqui sexta-feira. Não vai pensar que o Evangelho é essa brincadeira que está aí nessas igrejas hereges, não, meu filho. Todo fiel ministro de Deus em todas as gerações e em toda a história da igreja foram homens que sofreram muito. Todos os profetas e apóstolos foram homens que sofreram muito. E não venha me dizer que você bate no peito e diz que quer ser um profeta. Se você quer ser um profeta, primeiro lê o livro do profeta Jeremias e veja o quanto aquele homem sofreu. Depois você venha e me diga se você quer ser um profeta. Se você bate no peito e diz que quer ser um apóstolo, leia o que Paulo diz que sofreu, 1 Coríntios 4, 2 Coríntios 11, e veja o que aquele homem sofreu. Depois vem e me diga se você quer ser um apóstolo. Porque o modelo de profeta e de apóstolo que está aqui nessa geração não passa de uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Só em eles viver aquele modelo, eles estão blasfemando contra Deus. Então isso aqui não é um circo, isso não é um picadeiro, não é uma brincadeira. Eu estou falando da tua alma que vai para o inferno se você não se arrepender, meu irmão. Eu estou falando da tua condenação, de você ser jogado no lago de fogo e enxofre e ficar em tormento por toda a eternidade e nunca mais ter uma chance nenhuma, se você não se arrepender. É disso que eu estou falando. De você ir para o inferno e ficar lá em tormento por toda a eternidade. Por que é que eu não dei ouvido à palavra? Por que é que eu não dei ouvido à palavra? Eu ouvi tantas vezes, por que é que eu não dei ouvido à palavra? É ficar lá em tormento a eternidade inteira. É disso que eu estou dizendo. Eu não estou falando aqui de uma prosperidade, de um carro, de uma casa. Eu estou falando da tua salvação. Eu estou falando do lugar onde você vai passar a eternidade se você não se firmar com Deus de verdade. É disso que eu estou falando. Será, irmão, que você vai correr em vão o resto da caminhada inteira? Comece a renunciar. Comece a sofrer, a fazer como Paulo, esmurrar o seu próprio corpo. O que é isso, pastor? Vai tirando o que você gosta e que está embaraçando o teu caminho com Deus.
esmurra o teu corpo, o próprio corpo, ou seja, tira, arranca o que você gosta, o que te dá prazer, mas que está te embaraçando com Deus, que não agrada a Deus. Tira todo esse fermento, tira tudo isso que está te atrapalhando andar com Deus de verdade. Não vale a pena, irmão. Digamos que o arrebatamento acontecerá daqui a 2 minutos, quando eu encerrar essa pregação. Do que valeu a pena você ter dedicado sua vida inteira? O arrebatamento vai acontecer agora e você não se preparou. A igreja vai subir agora e não deu tempo de você se arrepender. Porque mesmo ouvindo essa mensagem, você continua aí, incrédulo, engodado, seduzido pelo mundo. Você continua aí dominado, com a mente pervertida, poluída, dominada pelo mundo. O arrebatamento vai acontecer agora. A igreja vai ser tirada agora diante dos seus olhos. Você vai ver a igreja sumida aqui. Não adiantou nada você ter corrido atrás de tudo que você correu, porque agora você vai ficar com o resto do mundo para ser condenado. Mas os irmãos aqui que sofreram para viver para Deus vão sumir daqui agora e vão se ver diante da face do Senhor nas nuvens do céu, e livre de todo sofrimento, e vão reinar e viver com o Senhor por toda a eternidade.